Bom, boa tarde. Inicialmente eu quero agradecer a presença de vocês. Demonstro o interesse de cada um em participar ativamente do nosso Conselho Municipal de Saúde. Alguns de vocês são novatos, né? São conselheiros pela primeira vez. Outros já, tem uns aqui que são desde 1900 e nada, o rapaz. tem uns como eu, né? Somos, deixe, nem fala. Bom, então, essa disposição de vocês mostra do espírito que deve nortear todos nós, né? Eu costumo dizer o seguinte, que conselheiro de saúde é uma vocação. É como uma pessoa que leva a religião, leva a palavra de Deus. Nós, sem querer dizer que seja tanto assim, nós levamos uma mensagem de esperança, porque o Sistema Único de Saúde, ele é a esperança para muitas pessoas. O Sistema Único de Saúde é a única retaguarda para uma quantidade imensa de brasileiros que não dispõem de outra forma para ter acesso à saúde, não é? Então, cabe ao conselheiro, aqui, né, na célula do país, que é o município, trabalhar no sentido de que todos nós tenhamos acesso a esse maravilhoso plano de saúde, né, que é o nosso SUS. Ele só não é melhor porque as mazelas do Brasil, elas impedem que seja assim, porque ele é um modelo único no mundo, único. Ele é tão pretensioso que ele chega a ser, não conseguem copiá-lo. O Canadá tentou copiar, né, em países da Europa, considerando, é lógico, as diferenças sociais, culturais, econômicas, mas o nosso SUS, ele é daquele assim, ó, eu estou aqui, não é? Então, cabe a quem começar a fazer com que ele funcione. Mais do que ao gestor, cabe ao controle social. Não existe Sistema Único de Saúde sem controle social. São duas vertentes. Aquela estabelecida pela Lei 8080, que fala como é que as coisas devam acontecer. A hierarquização, financiamento, etc, etc. E a 8142, que fala o quê? É a participação popular. Embora a gente não perceba muito isso, hoje em dia as coisas são meio deturpadas, mas nós vivemos uma democracia participativa. Isso foi estabelecido na Constituição de 88. Não é representativa, ela é participativa. E a maneira mais evidente disso é na saúde, onde apenas os conselhos de saúde são deliberativos. Não existem outros, não é? Mas nós somos e temos que lutar por isso, fazer com que nós sejamos cada vez mais partífices na composição, na formulação das políticas públicas de saúde. Nós não podemos abrir mão disso. E cada um de nós aqui tem essa responsabilidade, tá bom? Então vamos ao nosso trabalho, passar para a Bianca e dizer que a gente vai ter alguns momentos bem interessantes aqui, tá? Pois não, Leonildo? Opa. Gente, olha, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, agora no ano passado, meu filho e eu, pela Europa. Aí meu joelho deu uma estrupiada, e depois de Santiago de Compostela eu fui para a cidade de... Esqueci o nome da cidade maravilhosa, grande, a sede da província lá. Bom, o fato que eu me informei lá, falei, o hospital público é pertinho aqui. Aí fui para lá, cheguei lá, esperei um tempão na fila, aí me atenderam, eu falei, eu sou brasileiro, estou com problema no joelho, falei, mas aqui não, você vai... Aqui é atendimento público do público espanhol. Você não é espanhol, você não tem direito. Eu falei, mas no meu país a gente atende todo mundo. Se você estiver lá, falei para o atendente, você vai atender. Ele falou, e quem paga a conta? Eu falei, todos nós, todos os brasileiros. Então, olha, eu quis falar isso por causa do SUS. Eu senti na pele lá e não me atenderam.
não estava tão mal, mas eu precisava de um atestado, porque eu ia ficar num albergue lá e eu não podia dobrar o dia se eu não tivesse atestado. Enfim, eu senti na pele, lá na Espanha, que a saúde pública lá era só para os espanhóis. Para quem está de fora lá, se você não tiver um seguro, você não é atendido. Era só isso. Mas é isso aí mesmo. Aqui, inclusive, nós temos aqui um grande problema, um problema que diz respeito à gestão das coisas, que é a invasão dos munícipes de outros municípios que vêm. Hoje nós temos mais de 1 milhão de prontuários na rede e diz que Rio Preto tem 500 mil habitantes. Não é? Uma coisa também que lembrava, Leonildo, a partir da tua fala, o SUS é universal. Entendeu? Ele é universal. Você pode até falar, você não pode vir aqui, você é de Badibacite, vai lá, tal. Mas isso não é definitivo. É só uma questão de gestão que deve ser pactuada entre os gestores regionais. Mas ele é universal. Ele é integral. É do joelho dele ao cabelo do outro. É integral. E equânime quando respeita as diferenças, né, das demandas que o SUS tem que suportar. E você, quando tiver que quebrar o joelho, você quebra aqui. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, então, eu sou a Bianca, enfermeira, secretária executiva aqui do Conselho. Já tem 23 anos que eu sou enfermeira e 10 que eu estou na rede, 6 aqui no Conselho já. Então, agora o doutor Fernando já falou tudo, acho que eu não vou falar mais nada. Porque, olha, ele já falou a lei, ele me colocou numa situação difícil. Estou brincando, vamos lá. A gente vai fazer uma capacitação assim, rápida, é um tema, assim, esse comecinho é um tema chato, a gente fala um pouquinho da lei, um pouquinho do regimento, um pouquinho do conselho, então, são coisas, assim, alguns conceitos que a gente tem que passar, e, né, às vezes fica um pouquinho cansativo, mas a gente vai tentar fazer o mais rápido possível para a gente fazer um segundo momento, que vai ser uma reunião simulada. A gente vai sentar na mesa e vai fazer uma reunião curta, onde a gente vai dar algumas pitadas ali do regimento para todo mundo ficar afinado e afiado no dia de ter a primeira reunião ali, de fato, desse ano. Tá bom? Então, vamos lá, Fer? Bom, então, para começar, eu ia falar o que era o SUS, né? O doutor já falou, mas eu vou falar de novo. O próprio Ministério da Saúde diz que é o maior sistema e mais complexo de saúde do mundo. Então, o doutor Fernando falou, seu Leonildo também, é isso mesmo. Ele garante esse acesso integral, universal e gratuito a todo mundo que estiver aqui no nosso território brasileiro. E ele foi definido lá na Constituição, né? Começou lá, porque na Constituição, no artigo 196, já trouxe que é direito de todos e dever do Estado. Então, daí é que nasceu o SUS. E o SUS tem esses princípios, que o doutor Fernando também discorreu aí brevemente, que são os 3 principais, né? A universalidade, quer dizer, todo mundo tem direito. Antigamente era só quem trabalhava de carteira assinada, hoje não, né? Independente do gênero, da raça, da cor, da condição social, tendo um emprego de carteira registrada ou não, todos nós temos direito à saúde. Uma saúde integral, o que significa isso? Que vai me atender na minha integralidade, em tudo que eu preciso. Vai promover a saúde, vai prevenir, vai tratar e vai me reabilitar se for preciso. Então, se o joelho ali não tivesse ficado bom, tivesse que reabilitar, também está englobado isso. Isso é integralidade, atender o indivíduo no todo, em todos os níveis de complexidade. E a equidade... E a equidade, que é o princípio que torna o SUS mais justo, né? Que então deixa ele equânime e dá mais para quem precisa de mais e menos para quem precisa de menos, que é isso que a gente precisa. E tem outros 2 princípios que são menos falados, mas não são menos importantes, que é a descentralização, regionalização. O que significa isso? Traz poderes, né, para os entes. Oh, meu Deus, eu estou hoje.
estaduais e municipais terem uma autonomia, né, e também responsabilidade sobre o que vão fazer ali na saúde, nas políticas públicas de saúde ali do seu território. Porque o Brasil é um país continental enorme com muitas diferenças. Hoje, aqui em Rio Preto, a gente está com problema de dengue, a gente sempre teve problema de dengue. É calor, é úmido, chove, é verão o ano inteiro. Em outras regiões não é assim. Então, para isso, tem a regionalização, para fazer as coisas que as pessoas precisam nas suas regiões. Os gestores têm essa liberdade de atuar. E a participação social, que, então, é muito importante, porque a população participando, ela traz para o gestor o que é necessário, o que é que eu preciso, e também fiscaliza e verifica se está sendo executado o que está programado. E esse é o papel do controle social e dessa participação social. Então, alguém poderia me falar o que é controle social, que é o nosso tema de hoje? Pode, claro. Eu entendo como controle social no Sistema Único de Saúde, na verdade, que está previsto, bem como o Dr. Fernando falou, na Lei 8.142, que é a democratização, a gente poder participar do planejamento, né, das ações de saúde, fiscalizar, inclusive, os aspectos econômicos relacionados, que é uma das funções, inclusive, do Conselho Municipal de Saúde. E nesse controle social, a gente tem até as instâncias, né, relacionadas às conferências de saúde, que são locais onde a gente pode discutir a situação de saúde atual e propor aí novas políticas, né, para ação. Tá vendo que nós temos conselheiros afiados aqui na frente, hein? Então, é isso mesmo, né? O controle social, né, um conceito, seria o entendimento, a participação e a fiscalização da sociedade nas ações do Estado em relação às políticas de saúde, no caso que a gente está falando da saúde, né? Esse controle social, ele pode ser exercido pelo indivíduo. Então, ele vai fazer como? Ele entra no portal da transparência, ele verifica as questões que são ali de interesse público e que estão ali à mostra para quem quiser ver. Ele pode participar das audiências públicas de prestação de contas também, por exemplo, que acontece aqui no município 3 vezes por ano, a cada 4 meses, na Câmara Municipal. Passa primeiro pelo Conselho, mas depois lá na Câmara é importante participar, fazer os questionamentos. Então, assim ele atua individualmente, mas coletivamente, normalmente, a gente percebe que a gente tem mais força. E então, por organizações da sociedade civil, ou instituições públicas que representam interesses sociais. E essas instituições, então, são os conselhos de saúde. Então, aqui vocês estão exercendo esse direito numa forma coletiva. Trazendo um pouquinho da legislação, lá na Lei 8080, né, a Lei Orgânica da Saúde, de 90, que é a lei do SUS, ela traz, então, ali uma pitada ali que tem que ter conselho, né? No título 5 do financiamento, capítulo 2 da gestão financeira, no artigo 33, traz lá, ó, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde serão depositados em conta especial em cada esfera de atuação, quer dizer, nos municípios, estados e lá no governo federal, né? E movimentados sobre a fiscalização dos respectivos conselhos. Então, quer dizer, sem conselho fiscalizando, não tem movimentação do fundo, e sem dinheiro a gente sabe que a gente não faz nada. A outra lei também que traz essa questão dos aspectos financeiros, né? Na verdade, ela é uma lei complementar, a 141 de 2012, ela fala mais sobre valores mínimos que os entes têm que colocar na saúde, mas ela traz uma questão muito importante que a gente se apega muito, que é esse artigo 30. Os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias, as leis orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos fundos de saúde da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão elaborados de modo a dar cumprimento no disposto nessa lei. E aí no parágrafo 4º, caberá aos conselhos de saúde deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades. Então, quer dizer,
O conselho é que traz para o gestor a prioridade. Como é que o conselho faz isso? Como é que ele filtra? Como é que ele descobre quais são as prioridades? Normalmente pelas conferências de saúde que a gente vai ver mais adiante. Então, essa é a Lei 8142, essa é a nossa lei principal, ela dispõe mesmo sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Essa lei depois a gente manda para vocês no grupo, mas essa é uma lei pequena e que o conselheiro tem que saber de trás para frente e de frente para trás. Mas a parte mais importante aí que a gente vai trazer hoje é que o SUS contará, então, em cada esfera de governo, sem prejuízo para o legislativo, com as instâncias colegiadas, as conferências e o conselho, que foi que o Danilo falou logo no começo ali. Então, para a gente fazer o controle social, a gente tem essas duas instâncias, as conferências e o conselho. Vamos entender como. As conferências, então, elas são esses espaços democráticos de construção das políticas públicas. A gente aqui no Conselho fala que as conferências são o auge do controle social, o ápice, a gente sempre fala isso. Por quê? Porque lá na conferência a pessoa não é representada, né? Ela fala por ela mesma. Então, por exemplo, a dona Maria saiu lá da casa dela, se inscreveu para a conferência e foi. Ela vai falar da dificuldade que ela está vivendo ali no bairro dela. Ela fala por ela. Assim como eu, Bianca, quero me expressar como trabalhadora no meu segmento e eu vou falar do que eu penso, o que eu sinto, as necessidades, o que eu acho que é importante para mim. Já aqui no conselho, quem representa a Maria, por exemplo, é o Zé Calixto, porque ela mora lá na região central. Aqui ela tem um representante. E quem me representa aqui é o Danilo, porque ele é o representante do trabalhador. Mas lá na conferência não, eu tenho voz. E se eu estiver inscrita, eu tenho inclusive voto. Então, por isso a gente fala que é o ápice, é onde a gente se reúne, troca as ideias, fomenta aquelas ideias, e aí a gente vai fazer o quê? Vai preparar diretrizes e propostas para serem implementadas no município, no estado e no governo federal. E essas propostas, na medida do possível, dentro da condição orçamentária, do que é factível ali, a gente sabe que nem tudo é implementado de cara, mas se faz uma programação, são colocadas essas propostas, essas ideias, nos planos de saúde. Por isso, então, a lei traz que a gente tem que fazer uma conferência de saúde a cada 4 anos e no primeiro ano do governo. Por que isso? Porque no primeiro ano do governo, o gestor faz um plano para os próximos 4 anos seguintes. Então, esse ano em Rio Preto, o gestor municipal vai fazer um plano para 2026 a 2029. Esse ano ainda ele executa o plano do último gestor. Então, esse ano é um ano crucial, é um ano muito importante, decisivo, e é um ano, então, que a gente vai fazer uma conferência de saúde. Na verdade, a gente vai fazer uma conferência temática primeiro e depois uma conferência municipal para entender como está a saúde de Rio Preto, quais são as necessidades, para que o gestor possa ter esse norte. E aí a gente cumpre, então, aquela lei anterior que eu trouxe, a 141, de que a gente tem que mandar essas prioridades para o gestor. Mas Rio Preto é um pouco diferente ainda, porque a lei federal fala a cada 4 anos, mas a lei municipal, 8567 de 2002, traz que é a cada 2 anos. Então, nós fizemos em 2023 e vamos fazer de novo agora em 2025. Rio Preto está fazendo o dobro, está batendo a meta e está dobrando a meta. Essas conferências... Só um título de curiosidade, foi o conselho que promoveu essa lei? Essa lei ela foi criada lá em 2002 e ela já sofreu múltiplas alterações. Uma delas, da última alteração de 2020, mudou que o conselheiro toma posse numa reunião em data e hora marcada. Antes era numa conferência de saúde. Então, a gente fazia conferência todo ano. Mas essa parte da lei que diz que as conferências vão se realizar em Rio Preto a cada 2 anos não foi alterada, mas foi uma proposta lá de 2002 e eu, para falar a verdade, não tenho conhecimento.
conta da exigência da posse dos conselheiros acontecer numa conferência. Isso vem lá de trás, entendeu? Quando na conferência eram escolhidos, eram eleitos, era feita a eleição e posse dos conselheiros, por isso de 2 em 2 anos. E é uma coisa, houve uma mudança, mas acho que isso aí ficou para trás. Isso, continuou na lei. Só houve a mudança que os conselheiros tomam posse numa reunião com data e hora marcada. Mas não foi alterado esse artigo que traz que ela ocorre a cada 2 anos na cidade. Então, aqui a gente tem que respeitar a lei municipal e aí a gente faz uma conferência pelo menos a cada 2 anos. Mas como o Conselho Nacional, ele chama muitas conferências, anualmente ele chama conferências temáticas, né? Ano passado a gente fez, esse ano vai fazer de novo. Então, são espaços que a gente escuta, são temas interessantes, então não tem prejuízo nenhum, né? Fazer mais é sempre bem-vindo. Então, são convocadas pelo Conselho ou pelo Executivo, e a representação nessas conferências ela é paritária. Então, agora, mês que vem, a gente vai ter uma conferência que a gente vai abrir a inscrição amanhã. A gente vai ter as vagas, 100 vagas, 50 é para usuários, 25 para trabalhadores e 25 para gestores e prestadores. Essa é a nossa obrigação, de reservar para usuários sempre o mesmo número de vagas do que os outros segmentos, para manter a paridade, ou seja, uma igualdade, né, dos usuários com os outros segmentos que já têm o conhecimento ali da saúde, trabalhadores, gestores e prestadores. Então, aqui eu estou trazendo para vocês a conferência, a 8ª conferência. Foi a conferência mais icônica, mais importante que nós já tivemos, em 86. Ela teve esse tema, saúde como direito de cidadania, e ela fomentou um intenso debate que acabou culminando na aprovação da Constituição de 88, que trouxe a saúde como um dever do Estado, um direito de todos, e depois, na sequência, a vinda do SUS. Então, foi uma conferência muito importante para vocês verem a importância, a magnitude das conferências. Aqui está bem difícil de ver, mas é o Sarney. E aqui, então, eu trouxe para vocês verem a nossa última conferência municipal, né? Então, aqui a nossa mesa de autoridades, né? O Danilo já está ficando conselheiro antigo, já está contando para a história. Né? Aqui, diretor da DRS, doutor Rodrigo, nosso presidente anterior, o Edinho, Paulera, doutor Aldene, secretária época, aqui o pessoal votando, né? Depois aqui na Conferência Nacional, né? Também, ó, o Danilo aqui, ó, estava aqui. Como é que se explica isso? Então, vou explicar para vocês. As conferências são ascendentes, então a gente faz aqui uma etapa municipal. Nessas conferências a gente vai vendo as prioridades do município, também elege uma delegação. Esses delegados, eles são responsáveis por levar tudo isso que a gente elencou aqui de prioridades para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Etapa macro-regional, que são todas as cidades da nossa região aqui de saúde, né? Da nossa DRS. A partir desse momento que todas as cidades trouxeram suas prioridades e a gente elencou o que é mais importante aqui para o DRS 15, e elegeu, dentre essas pessoas, os delegados, eles vão para São Paulo, com a missão de defender tudo que é importante aqui para o nosso departamento aqui de saúde. Lá na Conferência Estadual em São Paulo, lutam por aquelas propostas ali que era importante para nós, e também se elege uma delegação de todo o estado de São Paulo, com uma partezinha de quem saiu daqui. E aí, esse pessoal de São Paulo vai para a etapa nacional, onde se encontra com pessoas do Brasil inteiro, discutindo as mais diversas necessidades, com sempre aquele objetivo de aprovar o que é necessário aqui para o estado de São Paulo. E aí onde se aprova um documento final que entra, então, todas essas diretrizes no Plano Nacional de Saúde. Tá? Então, é muito importante participar das conferências. E aí, aquela outra instância lá de controle social que a gente falou, que é o conselho. Então, os conselhos de saúde, eles são um canal permanente de diálogo, de interação entre
os trabalhadores, os gestores e a população. É o melhor lugar para os três se encontrarem, não é verdade? Aqui na mesa ou no conselho local. Porque o seu Levino, por exemplo, lá de Cidadania, ele colhe lá da população o que está acontecendo, ele leva para a reunião do conselho local, já fala com a gerente, e ali já se entendem, já sai um produto, às vezes uma solução, resolve o problema, evita conflito. Aqui na mesa, a mesma coisa. É um momento onde o gestor pode ouvir do trabalhador e do usuário o que está precisando, o que está acontecendo. Então, é um momento de diálogo muito importante. Ele tem um caráter permanente e deliberativo, como disse o Dr. Fernando, por lei, então ele não pode ser dissolvido, extinto, e ele toma decisões, delibera. Tá? É um órgão colegiado que tem uma representatividade ampla. Então, temos aí gestores, prestadores, trabalhadores, usuários, e nesses trabalhadores, usuários, a gente tem uma gama de representatividade, né? Então, por exemplo, o Maicon representa as crianças, Celoni representa os renais crônicos, e assim por diante, né? Leonildo e Sérgio representam as associações de bairro, né? Éder representa prestadores. Então, assim, o conselho se torna um colegiado com diversas visões, representando toda uma população. E então atuam como? Na formulação de estratégias de fiscalização e na execução da política pública. Vou falar um pouquinho da história aqui do conselho para vocês saberem melhor. Então, o primeiro Conselho Municipal de Saúde de Rio Preto, ele foi criado num decreto lá em 1988. O prefeito da época percebeu que, a Constituição veio aí e eu preciso dar saúde para a população. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de gente para me ajudar. Ele já percebeu isso e fez esse gabinete ali, junto do gabinete do prefeito. E a gente pensa o seguinte, se o Conselho Municipal de Rio Preto é forte como ele é hoje, com uma lei, com recursos, é por conta dessa história dele. Porque sempre teve essa vontade política, né? Então, lá em 88, imagina, o prefeito pensou, vou fazer um comitêzinho aqui para me ajudar, né? Depois, em 91, ele foi criado mesmo junto ao Sistema Único de Saúde. Ele ainda não tinha aquela perfeição, aquela forma perfeita de conselho, né, que a lei ali pedia, mas estava tudo muito recente, né, a lei ali de 90, tudo muito novo. Então, em 97, pela lei 6833, ele foi reestruturado como um órgão deliberativo. Mas ele ainda era ligado diretamente ao gabinete do prefeito e ele tinha membros indicados. E foi em 2002, na Lei 8567, que é a nossa lei que está em vigor até hoje, com as últimas alterações em 2020, que eu já mencionei, que então ele veio ao pé da letra lá da lei da 8142. Tá? Ele é paritário, deliberativo, com indicados da gestão, eleitos dos serviços de prestadores, de profissionais e representantes de usuários. Então, hoje, nosso conselho é redondinho. E aí, então, um pouquinho da nossa lei, dessa 8567, que eu já falei várias vezes. Então, ela traz, mandato de 2 anos, tá? Nunca essas funções do conselheiro poderão ser remuneradas. O conselho ele tem um orçamento, então, aqui dos recursos que compõem o fundo, 0,25% é destinado às ações do conselho. Todo conselheiro servidor público ele é liberado das suas atividades para participar das reuniões sem prejuízo no seu vencimento. O presidente e o vice-presidente são eleitos na primeira reunião do conselho, momento que já aconteceu. Caberá ao presidente do conselho a designação do secretário e no conselho fica instituída uma assessoria jurídica. Tudo isso está na nossa lei. Agora, algumas coisas do regimento interno. Então, cabe ao conselheiro zelar pelo pleno e total desenvolvimento das atribuições do Conselho Municipal de Saúde, estudar e relatar nos prazos pré-estabelecidos matérias por iniciativa própria
ou que lhes forem apresentadas ou atribuídas, podendo se valer do assessoramento técnico, administrativo e jurídico aqui do Conselho. Apreciar e deliberar matérias e temas submetidos ao Conselho e desempenhar outras atividades necessárias para o cumprimento do seu papel. Traz também quais são as hipóteses de perda de mandato. Isso é importante todo conselheiro conhecer. Então, se o conselheiro faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas, ordinárias ou extraordinárias, 3 consecutivas, ele perde o mandato, no período de 12 meses. E também as 5 reuniões intercaladas no período de 12 meses. E também se ele cometeu uma infração ética que for apurada e for ratificada por 2/3 do pleno. Ah, Bianca, mas aí eu tive um problema e eu não consegui na reunião. Mas o regimento prevê. As justificativas, elas podem ser enviadas até 24 horas depois da reunião. Então, até às 17h59 do dia seguinte à reunião, a gente aceita justificativas por e-mail, mas aquelas justificativas que houve uma consulta médica, ou furou um pneu, quebrou um carro, né? Se não, é adequado justificar sempre antes, por e-mail. Por quê? Porque cabe ao conselheiro titular avisar o seu respectivo suplente de que ele não virá, para garantir o quórum. Então, quando o conselheiro sabe que ele não vai poder vir, e a gente não tem limite de justificativa no regimento atual previsto, que ele avise o seu suplente para que o quórum não seja prejudicado e nos avise. E aí, ou é por uma carta entregue aqui no conselho, que já se usou muito, mas hoje em dia não mais, ou por um encaminhamento de um e-mail, naquele e-mail que eu mando de convocação para vocês, tá? Bom, o nosso regimento interno, então, ele traz uma organização para o Conselho. Pois não. Os suplentes não precisam justificar, mas eles ficam com falta se o titular não estiver na reunião. Então, se o seu titular não te avisou e não veio, e você também não vem e não justifica, você corre o risco de ficar com uma falta. Tá? Pois não, Ulisses. Eu não pus ali, né? O e-mail que eu mando para vocês é um que chama secretariaexecutiva@cmsriopreto.com.br, mas para qualquer e-mail que vocês mandarem, eles mandam para mim. Esse CMS é a Júlia, contato é o Vitor. Mas você justificou e alguém me mandou. Não, eles me mandam, pode ficar tranquilo. Então, o conselho aqui ele é organizado pelo regimento da seguinte forma. O plenário, que são vocês, os conselheiros, tá? Comissões e grupos de trabalho, secretaria executiva e assessoria jurídica, Disque Saúde e coordenação de conselhos locais. Então, o plenário, eu falei para vocês que era um órgão colegiado, bem diverso, bem plural, e é mesmo. Aí, ó, a gente tem entidades congregadas de trabalhadores em geral, associações de bairro, portadores de deficiência, portadores de patologia, idosos, pessoas que assistam a instituições que assistam crianças, movimento de mulheres, representantes das 10 regiões de saúde, trabalhadores da rede municipal, trabalhadores de qualquer categoria profissional, 6 representantes da gestão municipal, 2 de hospital filantrópico, 2 de prestadores e 2 de hospital universitário. Tá? Isso a gente está considerando o titular e o suplente. Alguém quer falar? Infelizmente, está na nossa lei. A gente pode pôr pessoas com deficiência. Não, e a gente precisa atualizar o regimento, inclusive. Está na lei e a gente poderia atualizar no regimento. Ah, tá bom. Não, a gente sabe, a gente acha, mas assim, a gente não
nunca se sentiu à vontade para mudar, mas é interessante. Então a gente vai rever essa questão, então. Obrigada. Bom, então aí, ó, as comissões. A comissão aqui a gente colocou a pessoa com deficiência. Sim? Então dá. É porque quando a gente tira, tem uma o regimento e a lei, né? Mas a gente vai então mudar. Então essas são as comissões, tá? Elas podem ser criadas outras comissões, se vocês acharem que é interessante, propõem para o pleno do conselho, vocês votam, mas atualmente temos todas essas, 11. Atenção básica, urgência e emergência, média e alta complexidade, ética e conduta e finanças. Essas são as permanentes, se reúnem todo mês. Finanças se reúne de 15 em 15 dias. E mês que vem a gente vai eleger todos os membros para essas comissões. Também temos 6 comissões intersetoriais: a saúde do trabalhador, infecções sexualmente transmissíveis, saúde mental, recursos humanos, a pessoa com deficiência e saúde bucal. Agora eu sei por que eu coloquei assim. Aquela composição vem da lei. E essa do nosso regimento. E do nosso regimento a gente se sentiu seguro para mudar. Mas na lei a gente não se sente seguro. Mas a gente precisa rever isso, doutor Fernando. Bom, então, sobre a secretaria do conselho, tá? Então, diz lá no nosso regimento que terá uma secretaria composta por um setor administrativo, uma secretaria executiva, uma assessoria jurídica e uma coordenação de conselhos locais, todos subordinados ao presidente. Então, hoje nós temos o setor administrativo, a Júlia e o Vitor. Como secretária executiva, então, vocês têm a mim. A assessoria jurídica, então, o Camael, que está ali, que depois vai nos ajudar. E na coordenação de conselhos locais, nós estamos vagos. Nós tínhamos 2 e agora estamos aí trabalhando com a gestão para repor, porque essa coordenação ela é diretamente ligada aos 29 conselhos locais de saúde. Hoje o Camael está ali fazendo mais ou menos que as 2 funções. O Disque Saúde também, que faz parte então, da nossa composição, que eu tinha falado anteriormente, previsto no regimento, tá? Também na lei. Então, ele é um canal próprio para denúncias, reclamações, informações, elogios. O munícipe liga de forma gratuita e também pode fazer por WhatsApp. Eu já vou passar o contato para vocês. Para nós aqui do Conselho, a gente entende que é a nossa principal ferramenta de controle social. Por quê? Quando começa a tocar o telefone, é da UPA Vila Toninho, a gente já sabe que tem um problema lá. Vamos lá ver o que está acontecendo? Ou, ao contrário, estão falando muito bem da UBS Vetorazo. Nossa, mas que interessante, está acontecendo algum modelo ali, alguma coisa que deveria ser replicado, porque não é só reclamação, não é só denúncia, tá? Também temos bastante elogios. E a gente presta conta desses atendimentos todos aí nas audiências públicas. Então, o atendimento é de segunda a sexta, das 7 às 18. Eu vou passar para vocês, se quiserem apontar a câmera do celular para lá, vocês vão ter o contato direto aqui do Disque. A princípio, vai ter uma interação ali num robô que vai falar com vocês, pedindo alguns dados. E daí, se ele não conseguir resolver, ele vai dar as orientações, se não, logo que filtra as principais informações, um humano vai atender vocês e gerar ali a solicitação. Normalmente esse humano ou é o Vitor, ali no fundo, ou é a Júlia, que está de férias. Tá? E o Disque também ele é muito interessante porque, quando vem a resposta para o munícipe, a gente manda por WhatsApp. Então, a gente sentiu aí um crescimento grande do número de ligações, porque o pessoal gosta de ter esse retorno. Deu certo? Foi mesmo pro... Então, o Fernando está de parabéns. Ele que criou o nosso chat lá, que conversa com a pessoa. Tá? Depois, se tiverem alguma coisa para passar aí, ó, o Fernando está sempre à disposição. Nosso TI aqui do Conselho está lá no fundo.
Bom, e queria mostrar para vocês, então, por fim, que o Conselho é bem ativo nas redes sociais, para vocês acompanharem a gente, tá? Então, a gente tem o nosso site do Conselho, está sempre sendo atualizado, tá? cmsriopreto.com.br. A gente tem o nosso Facebook, que a gente tem uma interação menor, tá? Mas a gente interage. E a gente tem também o nosso Instagram, esse a gente divulga bastante coisa, tá? A gente pede para vocês seguirem a gente para ficar por dentro de tudo. E o nosso canal do YouTube, onde nossas reuniões são gravadas, transmitidas ao vivo e depois ficam lá. Inclusive temos capacitações e inclusive essa capacitação de hoje vai ficar disponível lá para quem quiser assistir. Era isso. Falei rápido porque eu sei que é muito chato e cansativo. Eu queria só pedir uma coisa para o Fernando, porque o Fernando ele faz ao vivo, entendeu? Para ele abrir a nossa página do Conselho Municipal de Saúde, que eu queria falar para vocês sobre a conferência que nós vamos ter, fazer um breve informe. Tá? Então, ali, esse é a página do Conselho, tá? Ali tem tudo. Se você entrar no Conselho, ali, o Conselho, você vai ver todas as informações, tá? Uma história do Conselho, lá embaixo tem as legislações, tem o nosso regimento, tudo que vocês precisarem tem aí no nosso site, tá? O Fernando faz um destaque no dia seguinte de cada reunião ordinária. O que aconteceu, um resuminho, e você clica, vai direto para o vídeo no YouTube se perdeu. Tá? E aí a gente vai ter, então, a nossa conferência, o Fer vai clicar para vocês verem. Tá? É a etapa municipal da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. É uma conferência que vai ter como tema essa saúde como um direito universal, como um direito do cidadão. Vai ser uma conferência muito interessante. Aí tem um pouquinho de tudo, você clica, você vai ver o regimento, você tem a programação do evento, é um evento curto, vai ser das 8 às 14 aqui no Conselho mesmo, tá? E clica, vai fazer a inscrição. A partir de amanhã as inscrições estão abertas, são poucas vagas, tá? No nosso formulário tem bastante explicação de qual é o segmento exato que cada pessoa deve ocupar, tá? Então, o trabalhador da saúde, se ele tiver um conselho de classe ativo, mesmo que ele estiver aposentado, ele é trabalhador da saúde, se inscreve como trabalhador, o usuário, então, não pode ter nenhum vínculo como trabalhador de saúde, e o gestor e o prestador são no segmento prestador, tá? A gente convida vocês para participarem. Vai ser no dia 22 de fevereiro, um sábado. Tá bom? Queria falar para vocês que a gente está sempre à disposição. A equipe técnica trabalha para o Conselho Municipal, para vocês, conselheiros. Então, tem dúvida da pauta, tem dúvida de qualquer coisa, saiu uma matéria no jornal, está com alguma dificuldade, qualquer coisa, a gente está aqui todos os dias. Das 7 até às 6 tem gente aqui, mas o atendimento ao público que a gente costuma fazer aqui das 8 às 5 da tarde. Não precisa marcar por enquanto, depois a gente pretende, né, doutor Fernando, fazer uma agenda aí, se o pessoal começar a aderir, vir, a gente quer que vocês venham aqui, a Casa do Conselheiro, tem sempre um cafezinho, tem o Diário da Região que a gente assina para poder ler aqui, ficar informado. Temos computadores, né, o Zé, que usa um pouquinho mais aqui, vem. A gente tem um motorista também, na necessidade de vir para uma comissão, o motorista pode buscar, tá? Então, contem conosco para vocês fazerem uma boa gestão, aí, um bom biênio. Tá bom? Se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Nessas comissões, né, que vão ser escolhidas na próxima reunião, né? Então, assim, nas comissões, né, que vão ser escolhidas na próxima reunião. Eu só tenho dúvida, assim, que nem teve algumas comissões, que foi outro biênio agora, o ano passado, assim, era 7 horas da manhã, 7h30, né? Então, assim, é uma mudança de horário que fica meio ruim para, às vezes, algum trabalhador, que nem eu também, né? Que meu horário seria às 8, né? Passar digital, agora facial, né? Assim, não tem como mudar um pouquinho vamos supor, para um horário de 8, 8h10. Essa é só a minha dúvida, que já vai ter a primeira.
Ó, pessoal, a reunião das comissões é decidida na primeira reunião de cada comissão. Tá no regimento, que é a critério dos membros. Então, vocês têm que chegar num consenso, porque nós estamos aqui, né? É que alguns membros, no ano passado, tinham essa exigência de 7, 7h30, né? No caso, nem é meu horário também, mas eu vinha, a gente sempre se adequou. Isso depende do grupo, tá? Mas não deixem de participar por causa de horário, porque o grupo, normalmente, vocês acabam se entendendo. E a gente tem 11 comissões, e cada conselheiro só pode participar de até 2 permanentes e 2 intersetoriais. E a gente precisa de 2 conselheiros do segmento usuário em cada comissão, 1 trabalhador em cada comissão. E a gente não tem suplente em comissões, então a gente precisa de pelo menos 3 para dar quórum. Então, a gente precisa de pessoas comprometidas que venham, os temas são importantes, a gente tem aí uma nova gestão, muita coisa para trabalhar, e a gente precisa muito de vocês, né? Por causa do horário, a gente vai resolver. As comissões, eu vou explicar tudo no dia da reunião, quando for eleger os membros para as comissões, mas já falo já. As permanentes se reúnem uma vez por mês. As intersetoriais a cada 2 meses. Tá? Então, atenção básica, urgência e emergência, média e alta complexidade se reúne todo mês. Finanças, a cada 15 dias, é uma comissão mais pesada, que é interessante ter um conhecimento ali de finanças, de contabilidade, porque é uma comissão mais difícil. E ética e conduta é uma comissão que se reúne apenas uma vez para decidir quem é o coordenador, depois só se reúne se alguém for indicado para um processo ético. Então, é uma comissão que se reúne pouquíssimo. E as outras, a pessoa com deficiência, a saúde do trabalhador e da trabalhadora, saúde mental, infecções sexualmente transmissíveis, vou precisar da ajuda dos universitários, recursos humanos, saúde bucal, tá, obrigada. Essas a cada 2 meses. É óbvio que, por exemplo, na comissão em atenção à pessoa com deficiência, a gente estava trabalhando uma questão de acessibilidade de alguns prestadores de serviço de saúde. E a gente precisava se reunir, às vezes, mais vezes. A depender, acontece de se reunir todo mês. Normalmente, mês sim, mês não. Tá? Mas é sempre assim, num horário que é melhor para todos. E, normalmente, vocês chegam num consenso. Como serão abordadas as interseccionalidades dentro de cada comissão? Por exemplo, a gente fala de pessoa com deficiência, mas a gente fala da questão da saúde mental. Então, uma pessoa, ela pode ter vários atravessamentos. Ser uma pessoa com deficiência, ter saúde mental, ter uma questão de saúde bucal também. Como que a gente vai trabalhar para que a gente tenha esse olhar interseccional da diversidade pautado sobre esse tema? Esses temas. Normalmente, quando as comissões começam, a gente faz assim o conselheiro primeiro ele entende o que compõe aquela atenção ali, entendeu? Da saúde, da atenção primária, da média e alta complexidade, da saúde bucal, quais são os locais de atendimento, como é o organograma, o que ele oferece. No começo, é mais para entender a dinâmica. Depois, quando surgem esses temas que cruzam, a gente muitas vezes marca reuniões conjuntas. E se é um tema muito importante que seria mais amplo, aí pauta na reunião ordinária, tá? Mas, por exemplo, essa questão mesmo dessa clínica de hemodiálise, que a gente estava abordando por questão da acessibilidade, foi trabalhado com comissões em conjunto, porque fazia parte do serviço de média e alta complexidade, mas atingia a pessoa portadora de uma deficiência que é o renal crônico, então a gente trabalhou em conjunto, as 2 comissões em conjunto. E se é algo que extrapola, que é muito amplo, a gente traz para a mesa, para a discussão. Tá bom? Obrigada.